Igreja, aleluia, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 6. Onde Deus falou fortemente ao meu coração nesta manhã. Aleluia. Quem puder ficar de pé, fique de pé nesta noite. Nesse capítulo, o título, eu vou citar o 12 e o 13, mas eu gostaria de falar o título para você. Caminhando com a armadura. Aleluia. Caminhando com a armadura. E diz assim, portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente. Diga para o teu irmão, firmemente. No dia mau. E havendo batalhado até o fim, permaneceres inabalável. Fala para o teu irmão assim, permaneceres inabalável. Sem retroceder. Sem retroceder. Pode se assentar, querido. Sem retroceder. Estamos falando aqui de uma batalha. Uma batalha muitas das vezes invisível para nós. Uma batalha muitas das vezes que estamos no meio dela e muitas das vezes estamos meio que sem muitas das vezes saber que estamos dentro dela. E o Senhor hoje Ele falou comigo e está falando com você. Toda guerra existe uma convocação. Porém, nessa convocação, antes dela existe um alistamento. Não é verdade que no Brasil a gente, ainda mulheres não, mas já está sendo realizada essa proposta de que a mulher também terá que se apresentar ao alistamento no nosso militarismo. E é interessante que todo cidadão, homem, ele é obrigatório o alistamento. Não é verdade? Não é obrigatório? Mesmo que ele não queira, mesmo que ele não deseje, esse alistamento é obrigatório. E muitas das vezes estamos, e aí vamos estar fazendo uma alusão para o que hoje você, eu e você, crente, no momento em que nós nos apresentamos a Cristo Jesus, e muitas das vezes nos apresentamos a Cristo Jesus, uma grande batalha diante de nós. Muitas das vezes até não querendo estar ali, mas sendo o último recurso que muitas das vezes temos. Não é verdade? Nos apresentamos a Jesus porque estamos passando por algum tipo de circunstâncias adversas, aonde muitas das vezes temos Jesus porque ouvimos falar que aquele recurso foi bom para alguém. E aí a gente também adere a esse recurso. E muitas das vezes viemos para Jesus, estamos ali nessa convocação. Muitas das vezes nessa convocação, uns vão para a guerra, são convocados, outros não. Mas a qualquer momento, no momento de uma guerra, você pode ser convocado, amém?
Porque você está na reserva, mas a qualquer momento você pode ser convocado para essa guerra. Queira você ou não, se você for convocado, você tem que se apresentar. E eu quero te dizer uma notícia, querido. No reino espiritual não é diferente. Mesmo que você não queira, mesmo que você de alguma forma esteja desanimado, mesmo que as situações ao seu redor de alguma forma estejam te deixando fadigado, estejam te deixando cansado, eu quero te dizer que nessa convocação não tem como você retroceder. Fala para o teu irmão, não tem como você retroceder. Mesmo você não querendo, você precisa buscar as armaduras, porque a guerra ela está acontecendo. Não tem como você estar escondido dentro das trincheiras, que foi o Espírito Santo falou comigo. Trincheiras são cavernas onde muitos soldados se escondiam. Muitos soldados se escondiam dentro dessas trincheiras. Muitas das vezes, às vezes estrategicamente, mas em algum momento ele tinha que sair dessa trincheira. Muitas das vezes estamos assim, em 2020, estamos ali nas trincheiras, escondidos dentro de nossas casas, mas o Espírito Santo, ele está aqui dizendo: ei, é hora de sair da trincheira, é hora de polir as armaduras, é hora de você entender que você precisa embanhar a tua espada e seguir nessa guerra. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário, ainda que você não queira, a batalha está acontecendo. Não dá para você se esconder, querido. Não dá para você estar num momento de caverna. É momento de você sair. Eu quero que você fique de pé nesta noite. Eu quero te dizer, querido, que você precisa, ainda que muitas das vezes cansado, você precisa se apresentar. O desertor, ele tem direitos? O desertor tem direitos? Né? Quando você vai procurar um serviço, o que te pedem? O certificado. Se você tiver desertado, o que acontece com você? Você vai conseguir um emprego? Você vai conseguir alguma coisa? Você é considerado uma pessoa que praticamente está naquele país, desfrutando daquele país, mas você é considerado uma pessoa de que não quer ser participante daquele país. Você não quer ser alguém que queira favorecer algo em benefício daquele país. E no reino espiritual não é diferente. Se você é desertor, querido, você vai enfrentar algumas situações onde muitas das vezes você não vai ter direitos. Você vai tentar até requerer, mas você não vai ter direitos. E o Espírito Santo hoje está falando conosco aqui: ei, ou você é desertor, ou você está na guerra. Aleluia. Porque tem muita gente desejando ficar na sua zona de conforto e querendo que pessoas lutem por ela, que pessoas vão à guerra por elas, e elas querem estar lá na zona de conforto. Deus está convocando um exército nesta noite, e esse exército é necessário que você tenha coragem, porque a palavra de Deus diz, e o Senhor falou a Josué: esforça-te. Porque muitas das vezes a gente fica naquela zona de conforto. Eu estou cansado. E Deus está falando assim: não adianta, querida. Está cansado, então ajoelha, porque é mais cômodo para você. Porque ficar de pé cansa. Então ajoelha, que é melhor ainda. Fala comigo. Comece a clamar, comece a clamar. Comece a jejuar, comece a pedir a Deus. Comece a falar com Deus para te fortalecer, para que Ele venha afirmar os teus passos nesta guerra. Muitas das vezes a armadura não está pesada. Eu quero te dizer, querido, que as armas que o Senhor nos deu, ela não é pesada, porque Cristo está conosco.
Se nesse momento você está sentindo peso, a vida de cristão, muitas das vezes a gente fala assim, poxa, não é fácil. E realmente, vamos ser hipócrita, né? É muitas das vezes difícil porque nós tomamos decisões erradas. Mas em geral, existem muitas situações e muitas guerras. Mas querido, eu quero te dizer que, com certeza, se você não estivesse se apresentado a esse exército, você seria um alvo fácil. Por você não ser um alvo fácil, não é verdade? O alvo fácil, o inimigo atira, já pegou, já foi. O alvo difícil não, o inimigo corre atrás o tempo inteiro para atirar nele. Por isso que é complicado. Não é verdade? Então, querido, feche teus olhos. Se você hoje chegou aqui carregando a tua armadura, e muitas das vezes você está sentindo essa armadura baleada, muitas das vezes com a foligem de muitas balas que foram atiradas, muitos dardos que foram jogados. Deus está nesse lugar falando assim, olha só, eu revigoro, eu renovo, e eu retiro esse fardo e esse peso. Feche seus olhos neste momento, porque o Espírito Santo está aqui neste lugar, desejando que nós venhamos extrair do reino espiritual uma porção dobrada sobre a nossa vida, sobre a tua mente. Serás uma porção dobrada nesta noite sobre os teus lombos. Serás uma porção dobrada da parte de Deus, porque é Ele, querido, que te dá a força necessária. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, estamos aqui na tua casa, aonde, Senhor, estamos clamando para o revestimento, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos revestir nesta noite, que o Senhor possa, Pai, nos ajudar a carregar a cada dia essas armaduras. Senhor, que nós não venhamos a esmurecer, a estar na leitura, atento da Tua palavra, estarmos, Senhor, aplicados, afincados em oração, intrépidos, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, que nós possamos estar atentos, que são essas armaduras que nos fazem a cada dia caminhar, a cada dia combater esse combate. Pai querido, em nome de Jesus, eu te entrego a tua igreja, e que o Senhor venha revestir de poder, que o Senhor venha revestir, Senhor amado, a Deus querido, em nome de Jesus, da tua força, Senhor, que o Senhor venha curar todo peso emocional, todo cansaço corporal, em nome de Jesus. Nós te entregamos agora a nossa vida nas tuas mãos, Deus. Pai, que o Senhor possa trazer o renovo a cada um, Senhor, e fazermos, Senhor, ir adiante, Senhor, naquilo que o Senhor tem preparado todos os dias para nós. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos, Senhor, para vermos, Senhor, aquilo que muitas das vezes está oculto, Senhor. Nos fortalece, Deus, eu te peço nesta noite, e eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Deus está nesse lugar, Ele está aqui, aleluia. Vem cá, pastor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, para a amada igreja, amém? Quem está de pé pode se assentar, fica à vontade. Abra sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo número 9.
partir do versículo de número 36. Quem achou, diga amém. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estavam com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem está de pé pode se assentar. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava meditando nesse texto, e o Senhor tem falado muito com a igreja e muito com os líderes, para que nós voltássemos para as mensagens que edifica. Preste atenção, nós não estamos impedidos de nos aprofundarmos na palavra de Deus e descobrir coisas maravilhosas, como o costume judaico, como o período em que eles estavam, a cidade e tudo mais. Nós não estamos proibidos de buscar isso, muito pelo contrário, isso nos ajuda demais a entender e compreender, a interpretar aquilo que o Senhor fala conosco. Já que a Bíblia ela é muito, como é que eu posso dizer, é uma fonte inesgotável de informações e revelações, a gente tem esse privilégio que o Espírito Santo nos dá, de nós nos aprofundarmos. Tem coisas que eu vou achar e descobrir que você não vai achar e descobrir. E tem coisas que você vai achar e descobrir que eu não vou achar e vou descobrir. E assim nós vamos nos edificando, porque aquilo que eu trago, que é novo para mim, que a Bíblia diz que não há nada novo na terra, amém, igreja? Mas para nós muitas coisas são novas, porque a gente vai descobrindo, principalmente aquilo que vem do Senhor. E às vezes você não sabe que é novo, e aí você recebe aquilo que o irmão está trazendo, que eu estou trazendo, como também acontece ao contrário. Deus te dá algo tremendo, uma revelação tremenda, que também me edifica. E assim nós vamos crescendo no Evangelho do Senhor. Só que quando eu me deparo com esse texto, eu já vi mensagens em cima deste texto profundíssimas, sabe, de costumes, de visões tremendas. Mas eu fiquei maravilhado com essa mulher. Essa mulher, ela vai morrer. O nome dela é Tábita, que quer dizer Dorcas, né? Dorcas ou Tábita é uma personagem bíblica do Novo Testamento que vivia em Jope e era conhecida pela dedicação, preste atenção nisso aqui, pela dedicação extrema em favor dos pobres. Ou seja, ela tinha uma dedicação extrema em favor dos necessitados. Fala para o irmão que está do teu lado, nós precisamos perceber e nos colocarmos à disposição para ajudar os necessitados. Quem está entendendo, diga amém, por favor, nessa noite. Então ela tinha esse coração voltado para isso, né? E num período desse ela vai construir túnicas e vestidos para as viúvas. E quando você estuda um pouquinho sobre as viúvas, elas não tinham um aparato, sabe, dos governos. Se o homem morre, a gente vai ver isso num texto bíblico,
que o Senhor está chegando o Senhor falou comigo agora isso aqui, eu quero dividir com você. Em uma determinada cidade está tendo um velório, né? Estão enterrando o menino. E a mãe do menino já havia perdido o pai, agora está perdendo o menino. Porque no costume judaico, justamente nesse período, geralmente a herança que o pai tinha passava para o filho, geralmente para o filho homem, para se assumir aquilo. Então o sonho daquela mulher, naquele cortejo, está indo todo por água abaixo, porque ela perde o marido, e agora ela vai enterrar o filho, quem poderia sustentar ela. E a Bíblia diz que Jesus está entrando na cidade, eu não me recordo agora o nome da cidade, quem lembrar, fala para mim aí, porque o Senhor falou isso comigo aqui agora. E quando o Senhor está vindo com os discípulos, está vindo o cortejo, né? Você sabe qual é o nome da cidade? Naim, a viúva de Naim, obrigado. Quando o Senhor está entrando ali, né? Ele vai se deparar com aquela tristeza. Só que, aos olhos dos discípulos, somente está tendo mais um enterro, porque é mais alguém que está morrendo. E todos os dias alguém morre. Só que Jesus já está percebendo não a morte física somente daquele rapaz. Jesus está percebendo a morte espiritual no coração daquela mulher. E Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Eu quero restaurar sonhos e projetos em corações aqui. Você já de repente até passou levando o cortejo, já houve lá a choradeira na tua casa, as carpinteiras já tiveram lá, já choraram. Você já olhou o quadro e viu, realmente não tem mais jeito. Só que Jesus está entrando na cidade. Jesus está falando com pessoas aqui nesta noite. Ele está entrando na tua casa, no teu lar, na tua vida, para restaurar sonhos. E aí Jesus ele chega e ressuscita aquele menino. O sonho daquela mulher volta à realidade, ou seja, todo o planejamento que Deus tinha para cuidar daquela mulher volta à realidade. Então a gente tem que, como o nosso irmão Léo falou aqui, né, da perseguição com Davi. Quantas vezes Davi não deve ter pensado, caramba, é melhor eu morrer logo para acabar isso. Davi não entendia, e muitas das vezes você e eu estamos assim. Por que eu ajudo tanto? Por que eu faço tanto e me perseguem tanto? Não é verdade? Porque quando a gente olha o que Davi fez, o que Davi fez? Davi fez aquilo que Deus o colocou para fazer. Quem está entendendo, diga amém. Davi não passou à frente dos irmãos, até porque ele foi ungido na frente dos irmãos, e o mistério era com ele. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, o mistério é com você. Que às vezes a gente fica esperando o outro fazer, e Deus já falou, mistério é com você. E aí Davi vai para a peleja, chega na peleja, 40 dias de confronto, de afronta, 2 por dia, 80 afrontas, e ninguém resolve encarar o gigante. Aí Davi vai lá e encara o gigante. Aos olhos das pessoas, Davi foi aquele cara metido, né? Não, ele está se metendo aí, só porque Deus... tem gente olhando para mim e para você assim, sabia? Só porque Deus ungiu, acha que pode meter as caras e fazer tudo. Não, você faz porque Deus te ungiu para fazer. Porque Deus te separou para fazer. Porque o cenário era aquele, Davi está ali naquele cenário. E ele vai lá, enfrenta o gigante, vence o gigante, pronto. A cabeça de Saul mudou ali. Porque Saul estava olhando ele somente como alguém para confortar, olhava Davi como uma limitação. Só que Deus nos tira da limitação e nos leva no sobrenatural, como nós cantamos aqui agora há pouco. Quem quer ir para o sobrenatural? Pergunta para o irmão se ele está preparado para ir. Por isso que devemos ser agradecidos a Deus todos os dias. Todos os dias devemos agradecer a Deus quando as coisas boas acontecem, mas quando elas também não acontecem. Quando nos acusam, não é verdade? Tu quer conhecer a estabilidade em que o crente está, o nível de grau que o crente está, é quando você vê quando ele começa a ser acusado. E principalmente quando ele é acusado de algo que ele não fez. Você começa a perceber ali a intimidade dele com Deus. Porque num momento como esse é só Jesus, irmão. Porque ele tudo vê, amém? E tudo ele sabe. Então Davi, ele vai chegar até o momento em que ele vai ser honrado por Deus. E a gente fala aqui de honraria, né? Que às vezes a gente quer tanto ser honrado por Deus, e vamos ser sim honrados. Já fomos, somos e seremos ainda honrados por Deus. Não é porque nós merecemos, não, é porque Deus gosta de nos honrar.
porque o poder, ele está na mão dele, e ele gosta de nos honrar. Mas enquanto essa honraria não chega, a gente continua na nossa simplicidade, a gente continua na nossa humildade, fazendo aquilo que Deus está falando e obedecendo aquilo que Deus está nos orientando. E deixa eu voltar para o texto, porque eu não ia falar nada de Davi. Preciso voltar para o texto. E essa mulher, ela tinha um coração voltado em ajudar. Não tem como, irmãos. Tem alguma coisa dando eco, não sei se isso aqui está alto. Não tem como nós estarmos no Evangelho de Cristo, irmão. Melhorou. E vivenciarmos, como a pastora falou aqui, interessante que ela não sabia nem que eu ia pregar, sem ajudar ninguém, irmão. Fala para o irmão que está do teu lado, é necessário ajudarmos alguém. Irmãos, não tem como estarmos no Evangelho, porque quando a gente olha para o ministério de Jesus, existe a Bíblia diz que não teve como colocar na Bíblia as obras que o Senhor fez. Não tinha como, então muita coisa que Jesus fez não está aqui para nós. E quando eu me deparo com um pouco que ele fez, principalmente nos 4 evangelhos, quando você começa a pincelar ele, a estudar ele, você fica maravilhado com o grau de preocupação que ele tinha com as pessoas. O grau de preocupação que ele tinha com a multidão quando estava seguindo e tinha fome. O grau de preocupação dele, sabe, com os endemoniados. O grau de preocupação dele com os deficientes. O grau de preocupação dele com os doentes. Quem está entendendo, diga amém. Você vai ver que aonde Jesus passa, ele vai deixando um rastro de sobrenatural. Ele vai passando, vai curando, ele vai passando, vai libertando. O endemoniado gadareno, ninguém chegava perto daquele homem. Ninguém conseguia chegar perto daquele homem. E ele vai chegar até lá. E ele vai libertar aquele homem. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Ou seja, ninguém mais tem esperança nele, ninguém mais contempla ele, ninguém mais quer chegar perto dele, ou seja, é um perdido, já é uma pessoa desacreditada. Mas está lá Jesus ensinando os discípulos que é necessário. Você lembra da mulher samaritana? Na conversa de Jesus vai dizer, é necessário irmos em Samaria. E ninguém queria ir em Samaria, porque os samaritanos não se entendiam com os judeus. Ninguém queria estar lá. Eles faziam um outro caminho. Quando tu estuda um pouquinho da geografia, sabe, era mais fácil passar por ali, mas eles faziam um outro caminho, porque eles não queriam passar ali, porque eles não queriam se encontrar com os samaritanos. Mas Jesus achou necessário ir até ali, encontrar aquela mulher para alcançar aquele povo. Não interessa se eles foram misturados lá no passado, não interessa se eles deram as costas lá atrás para Deus, não interessa. A Bíblia é muito clara quando Jesus diz que ele veio para os doentes. Se ele veio para os doentes, está dizendo que ele não veio para os santos. Por quê? Porque todo o santo Deus recolhe, irmão. Eu vou repetir que eu acho que tu não entendeu. Todo o santo Deus recolhe. Vivemos em santidade aqui, buscamos santidade aqui, alcançamos santidade aqui, mas quando Deus olha para a gente e fala, está na hora de subir, acabou, ele leva o santo dele, porque só sobe o santo. Então Jesus, ele tem essa preocupação. E a Bíblia diz que essa mulher, tu vai olhar no texto que nós lemos, eu não quero voltar lá, que ela era uma discípula do Senhor. Quem está entendendo isso? Ela não era somente alguém que acompanhava na multidão, ela não era somente alguém que ouviu falar de Jesus, e ela não era, trazendo para o dia de hoje, ela não está só na igreja, ela não vai só nos cultos, quem está entendendo, diga amém. Ela não está só ali no meio dos irmãos, não, ela é discípula, ela está aprendendo e praticando aquilo que o mestre já ensinou, aquilo que os discípulos, os líderes que foram deixados vão ensinando. Isso é crescimento. Essa mulher é uma aluna pronta para assumir uma responsabilidade, alguém diferenciado. E ela mostra ser diferenciada nas atitudes, porque o testemunho dela é tremendo. A presença dela agrada as pessoas, sabe? E a falta dela deixa as pessoas completamente tristes. Eu vou repetir aqui, no costume judaico, quando morre alguém, eles contratam lá as carpideiras para chorar.
Só que esse choro aqui dessa morte já não é um choro de contrato, é um choro de alguém que vivenciou, está perto, está sentindo falta. Será que nós estamos agradando as pessoas ao ponto de elas sentirem falta da gente? Hoje eu recebi uma mensagem no Zap de uma pessoa que eu amo demais. Amo demais essa pessoa. Coitada, não está tendo tempo para ir para as igrejas, né? Para a igreja. Trabalhando demais. E essa pessoa mandou uma mensagem para mim e falou assim: rapaz, eu te amo, cara. Eu sinto a tua falta. Quem está entendendo isso, por favor? Eu sinto a tua falta, tu faz parte da minha vida, tu faz parte da minha família. Eu falei, meu Deus do céu, que responsabilidade. E ao mesmo tempo, que coisa linda você saber que as pessoas gostam de você a ponto de sentir falta de você. Porque quando você não está presente, ninguém sente falta de você, alguma coisa está errada, irmão. Quem está entendendo isso, por favor? É forte demais isso aqui. E essas mulheres estão desesperadas, porque essas mulheres foram alcançadas, essas mulheres foram guiadas, essas mulheres foram cuidadas por ela. Depois eu vou mandar o estudo para você, tem tudo a ver com o que tu está fazendo, pastor. E eu achei lindo aquilo, porque essa mulher agora está indo, e parece que o chão daquela mulherada toda cai. Só que alguém vai dizer, olha, Pedro está por aí. Fala para o irmão que está do teu lado, Pedro está por aí. Tem Pedro aqui nessa noite? Quem está entendendo isso, por favor, dá um glória, por favor. Tem Pedro aqui nessa noite? A Bíblia vai dizer que eles vão dizer, olha, Pedro está aí. Pedro, nos versículos anteriores, Pedro já curou um homem, se eu não me engano, é Enéas o nome dele. Enéas. Ele já havia curado Enéas. Oito anos paralítico. 8 anos paralítico. Olha a autoridade. Escuta isso aqui. Eu quero que você entenda isso aqui. Deus está dando a oportunidade de fazermos um 2021 melhor. Amém, irmão? Amém, igreja? Amém. Olha Pedro. Pedro chega na situação lá. O camarada 8 anos paralítico. Olha o que Pedro fala para ele. E disse Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Versículo de número 34 do capítulo 9 que nós lemos. Depois você medita aí. O que me admira em Pedro é a autoridade. Preste atenção nisso aqui. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não faz uso da autoridade de Deus que se recai sobre a gente. E ela já recaiu sobre a gente. A gente pode estar não buscando, isso aí Deus até pode não fazer porque a gente não busca como devia, a gente não ajoelha como devia, mas a partir do momento em que a gente busca o Senhor, a partir do momento em que a gente ora a Deus, a gente jejua, a partir do momento que a gente pega as ferramentas que a pastora falou aqui de Efésios 6 e começa a praticar, essa autoridade ela começa a prevalecer na minha vida e na tua vida. E Pedro é dotado de autoridade, porque lá no início de Atos, ele está passando na porta do templo, ele e João. E vai chegar lá o deficiente. E ele vai dizer, rapaz, ele pedindo esmola, ele vai dizer, rapaz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Fala para o irmão que está do teu lado, levanta e anda. Eu não sei qual foi a situação que te colocou paralítico em 2020. Jesus está falando em 2021. Levanta e anda. Amém, igreja? Muita autoridade. Ele já curou Enéas. Agora chamam ele e manda ele vir depressa. Fala para o irmão que está do teu lado. Deus conta com os disponíveis. Quem entendeu, dá um glória. Não adianta ter estudo, não adianta saber muito, não adianta falar em línguas, não adianta rodar no poder, tem que estar disponível. E Pedro totalmente disponível. E ele vai. Chega lá, é essa mulher. Eu imagino, né, o cenário que ele encontra. Que para Pedro de repente já não era novidade.
Porque nem tudo que os discípulos fizeram também está aqui. Então Pedro já deve ter passado por situações parecidas como essa. E Pedro, quando chega, essa mulher está lá, morta. Uma mulher conceituada. A Bíblia diz que era uma discípula, ou seja, não era uma qualquer uma. Uma mulher com obras, que a Bíblia diz que ela fazia obras maravilhosas. E aí eu aprendo que não adianta só eu estar na igreja, quem está entendendo, diga amém. Eu preciso estar em atividade, eu preciso estar em movimentação, porque a igreja de Atos é uma igreja em movimentação. Quando tu para ler lá Atos dos Apóstolos, principalmente do capítulo 2 em diante, principalmente ali no início do capítulo 3, você vai ver uma igreja o tempo todo em ação. E o tempo todo perseguida. E o tempo todo, e morre Estevão, e prende os discípulos, né, em Jerusalém. Aí vai Filipe, vai embora, quem está entendendo, diga amém, por favor. E vai pregando, e vai alcançando outros povos, o etíope. E aí eu aprendo que não tem pedrada certa. Eu aprendo que não tem ameaça certa. O que tem é poder de Deus na minha vida e na tua vida, amém? Tem que se cumprir a Bíblia. O Evangelho tem que ser pregado a toda criatura. E de pregar o Evangelho a toda criatura. E de fazer discípulos. São duas direções que Deus dá. São duas direções. Então, essa mulher fazendo uma obra, cuidando das viúvas, porque ninguém, tipo assim, se já é viúva, ninguém cuida, ninguém deixa pra lá. Era assim que acontecia. E a mulher se preocupa. Aquela mulher faz vestimentas para aquela mulher. Tem mistério nas vestimentas, eu não quero me prender nisso não. As túnicas, tem mistério, não é isso que eu quero me prender não. O que me prendeu foi na simplicidade, é o cuidado. É o estar disponível, é o estar ajudando. Então essa mulher tinha essa característica. E isso se consegue, isso se obtém quando se tem amor no coração. Porque só com amor no coração a gente se coloca no lugar do outro para entender a dificuldade do outro. Então o Senhor me mostrou nessa mulher um cuidado muito grande. Só que ela está morta. E eu já vou até encerrar a mensagem, pode separar o louvor. Porque uma mulher com uma característica tão profunda, e Deus envia lá Pedro para que ela possa ser ressuscitada. E Deus está falando com pessoas, eu queria que você se levantasse agora nessa noite. Deus quer ressuscitar vidas aqui nessa noite. Eu não sei se é área espiritual, eu não sei se é área ministerial, eu não sei se é área familiar, eu não sei qual é a área. Deus colocou essa mensagem no meu coração e Ele foi muito claro. Eu quero ressuscitar projetos e vidas. Porque direção e oração para ver se isso está dentro do projeto do Senhor. Se está dentro do projeto do Senhor, só em sim. Porque a gente tem vivido, principalmente nesse último ano para cá, a gente tem visto pessoas, irmãos, que simplesmente largaram tudo, desistiram de tudo. Sabe, pessoas que outrora tinham uma experiência com Deus e agora falam até que Deus esqueceu. Como assim? Deus não esqueceu de ninguém. Somos criação do Criador poderoso. Como Ele esquece da criação dele? É um momento, é um estado que estamos passando. É uma situação que se levantou, mas Deus ainda não esqueceu de nós. E Deus não esqueceu dessa mulher. Aqui uma morte física dela. Mas eu estou trazendo isso para mortes espirituais, ministérios parados. Pessoas com chamado tremendo, com uma capacitação que Deus vem dando ao longo dos anos, ela simplesmente para. E Deus está falando com pessoas aqui, eu não vou chamar ninguém na frente. Não vou chamar ninguém na frente. Eu vou orar aqui, a minha esposa vai entrar logo em seguida no louvor, e você do teu lugar vai orar, porque o mistério é teu com Deus, irmão. O Pedro físico da Bíblia estava lá,
Mas o Pedro físico, que é o espiritual, o Espírito Santo aqui nesta noite, ele está aqui para resgatar sonhos, para restaurar vidas, para ressuscitar projetos. Põe a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Põe a mão no teu coração e veja com Deus, veja na tua vida, no teu íntimo, aquilo que te frustrou, aquilo que te parou. Qual é a área que está parada, que está morta? É física? É espiritual? É ministerial? Qual é a área? Deus está falando nessa noite. Pai Santo, nós te louvamos através desta mensagem, desta palavra. Pai querido, assim como tu tem poder, Deus Santo, de restaurar, até mesmo poder de ressuscitar vidas, porque o Senhor ainda ressuscita vidas, porque eu creio nisso. Pai amado, o Senhor também ressuscita projetos e sonhos, ministérios. E nesta noite a tua igreja está aqui, Pai amado, de pé diante de ti, Senhor. E eu peço que o Senhor possa ouvir a oração dos teus servos nesta noite. Pai querido, nós não estamos aqui na condição de julgador, nós não estamos aqui na condição de achismo, Deus Santo, nós estamos aqui na condição de filhos, nós estamos aqui na condição de servos teu, nós estamos aqui na condição de limitação para que o Senhor possa nos ajudar. Derrama sobre nós a sua autoridade, sim, Senhor, mas mais do que isso, que possamos ser obedientes àquilo que o Senhor fala conosco. Derrama em nossos corações o amor que vem do Senhor para conosco, o mesmo amor que te levou na cruz do Calvário para nos dar direito à salvação. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter a compaixão pelo próximo, que nós possamos nos colocar disponíveis, como foi dito pela tua serva mais cedo aqui, que nós não venhamos ser, Pai amado, os profetas da moita, mas sim os profetas disponíveis, Deus Santo. Os servos teus disponíveis para levar uma palavra salvífica. Nos usa no Facebook, nos usa no WhatsApp, nos usa para ir às casas, nos usa, Pai amado, para ir ao próximo e levar uma palavra de vida. Coloca em nós uma palavra, Pai amado, de vida. Coloca em nós a autoridade, Pai amado, que nós possamos fazer nesse ano de 2021, Pai amado, diferente do que aconteceu nos anos anteriores. Pai querido, que o Senhor nos dê a força, que o Senhor nos dê a capacitação e que o Senhor possa, Pai amado, nos conduzir aos caminhos que o Senhor quer levar para alcançar vidas. Aonde nós passarmos, que possamos carregar a bênção, que possamos carregar, Pai amado, uma palavra de vida, que possamos carregar, Pai amado, a vida que, Pai amado, que está sendo derramada em nós. Que famílias possam ser alcançadas, que nós possamos ser instrumentos na mão do Senhor. Pai amado, assim como essa mulher era, e assim, Pai amado, como Pedro também era, nos coloca nesta condição, Pai amado, para fazer a diferença nesta terra, porque foi para isso que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, foi para isso que o Senhor nos tirou do mundo, para nos colocar na Tua presença, para nos colocar na Tua casa e fazer a Tua obra redentora. Sê conosco, Deus Santo, e nos abençoa. Assim a Tua igreja ora e te agradece em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, amém?